Senhoras e senhores, alguém consegue me confirmar se essa imagem aqui é real? Vitória por 2 gols fora de casa com homem a menos. Nunca critiquei esse time, vem comigo aqui, gente. Cara, olha só, o Vasco do Fernando Diniz, hein, vem a campo dessa forma aqui. A gente tem algumas novidades importantes. Esse time distribuído em campo ficava mais ou menos assim. O que a gente tem aqui? Uma data FIFA que pesou, porque a gente perdeu o Paulo Henrique convocado e também o Pumita, e por causa disso, Tietê lateral. Nada a ver, mas aí, tipo assim, se não fosse ele, ia ser quem? Só tinha ele. Então, Tietê, meio campista, hoje de lateral, a dupla de zaga titular, Robert Renan e Cuesta. E aqui eu já tiro um momento pra elogiar o Cuesta. O Robert Renan também foi bem, deu risada na cara do jogador do Fortaleza que foi expulso no final, achei engraçado. Mas assim, a partida do Cuesta, principalmente, é muito boa. Léo Jardim, Piton, Barros, meu Deus do céu, cara, como é bom o tal do Cauã Barros. É muito louco pensar que esse cara tava emprestado e aí precisou um time de fora tentar comprar ele pro Vasco perceber que ele era bom. Que bom que percebeu, tá ligado? Antes tarde do que nunca. Porque, mais uma vez, uma partida enorme desse moleque que, se eu não me engano, tem só 21 anos de idade. Coisa boa. Tomara que não seja vendido tão rápido. Hugo Moura, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan, Nuno Moreira. Se você for esperto, você olha esse time todo aqui e você vai sentir a falta, a ausência de quem? Ele, Pablo Verratti, que hoje, exatamente hoje, completava 37 anos. Cara, pela primeira vez, o Diniz tem a coragem, ele percebe que talvez seria melhor não ter o Verratti no time. E, sinceramente, funcionou e muito. Não só porque o Vasco ganhou, porque, sinceramente, tem muito do Cauã, do Cuesta, do Léo Jardim, que pegou muito, mas eu acho que a forma como os gols aconteceram, principalmente primeiro, é muito porque o Verratti não tava. A gente vai falar disso, mas antes, patrocinador, Flat Score, você já sabe, agora tem uma novidade que além de você conseguir favoritar times que você quer acompanhar mais de perto, tem como também favoritar jogadores. Então, se você quiser favoritar, por exemplo, o Verratti ou qualquer um outro de qualquer outro time que não seja o Vasco, mas tem também o Vasco, você consegue agora tudo isso de graça. Basta clicar no link aqui na descrição, baixar e começar a usar. Certo? Vamos lá, vamos falar dessa vitória porque a bola começa a rolar. E o que é que a gente tem? O Vasco levando muito perigo aos 10 minutos. E se o Vasco consegue levar perigo no começo do jogo, era graças a quem? Ao Andrés Gomes, que corre uma barbaridade. Eu acho que assim, o Andrés Gomes, ele começou o jogo dando indícios de que seria uma partida enorme e acabou que a partida no geral nem foi tão boa assim, apesar do começo muito bom. Mas, cara, a velocidade dele, a vitalidade, o lado físico dele é impressionante. Eu tava vendo ele correndo e a única coisa que eu conseguia pensar é: eu preciso ver esse cara numa corrida individual, só ele e o Paulo Henrique, porque é impressionante. Ele colocava a bola na frente e ninguém mais pegava, só que aí a gente tava tendo uma espécie de faca meio sem estar afiada, porque o Vasco chegava, cruzava e não tinha ninguém para terminar a jogada. Mas pelo menos conseguia levar um certo perigo graças à velocidade dele, o que já mostrava ali uma diferença da ausência do Verratti, porque se ele tava é porque o Verratti não tava, e aí o Ryan tava mais centralizado porque ele tava no lugar do Ryan. O Vasco conseguia chegar, mas não conseguia finalizar com perigo. Nesse lance aqui, que no caso é aos 10h43 exatamente, o Vasco até coloca a bola na trave, mas na verdade é quase que um gol contra, nem era um ataque nosso, faltava ali um último toque, a gente estava tendo uma dificuldade para finalizar. Aí depois o que a gente tem? Hugo Moura, skills and goals. Hugo Moura fazendo cagada e dando a entender que seria um dia pra passar raiva, mas até que não. O que acontece, cara? Pra ser bem sincero, tá? Eu nem acho o Hugo o pior dos jogadores da história do futebol, mas o que ele tem feito de cagada esse ano é impressionante. É um jogador que tem um histórico de ser merdeiro, tá ligado? De fazer merda, hora ou outra, e aí hoje, do nada, sem mais nem menos, ele vai lá e faz o quê? Olha só o lance no detalhe que ele vem e pisa na panturrilha do jogador do Fortaleza e é expulso. Hugo parece que ele tá tão fora de si, parece que ele tá tão, sei lá, desconectado da realidade, que quando acontece o lance, primeiro que eu não vi ali de bate-pronto e tal, a jogada é muito rápida, não dá pra perceber, e o que aparece no momento que o Wilton Pereira tá meio que esperando ali o VAR sinalizar, o que aparece, que a imagem mostra, é ele falando não, conversando com alguém em campo, tipo, não, o próprio Hugo falando não, nada. Cara, é muito louco como que, aparentemente, ele tava tranquilo, sendo que era o lance de vermelho mais claro da história, tá ligado? Então, assim, cara, é um jogador que tem ali a sua raça, que tem, sei lá, o prestígio como Diniz, não à toa, ele é titular até de zagueiro,
mas vem fazendo merda seguido de merda, e aí é foda porque assim, daqui a pouco a gente vai entrar na área boa do jogo de hoje, que é o Ryan jogando muito bem, sendo muito importante, e eu vou falar da importância de ter jogador bom, que é o caso do Ryan, mas aqui também a gente vê a importância de jogador questionável, que às vezes pesa negativamente. A gente tinha tudo pra perder esse jogo, graças a Deus não perdemos, mas se perdêssemos, estava muito na conta dele, fazendo merda, mais uma vez, sendo expulso mais uma vez, comprometendo o time mais uma vez. É complicado, eu acho que assim, não era nem pra ele estar jogando, tá ligado? É que o Jair machucou, todo mundo saiu machucando e aí é complicado. Mas enfim, o Hugo não era pra estar sendo titular no Vasco. Ele tem comprometido bastante, apesar de que, como eu falei no começo, eu até gosto dele, porque hora ou outra ele faz uma pra Deus ver, tá ligado? Mas na mesma hora que ele faz uma pra Deus ver, ele faz uma pro diabo também. É complicado. Depois, cara, da expulsão, o que a gente tem? Gol, Ryan. Então o Vasco perde um jogador e aí acontece isso aqui. Você vai ver no detalhe que é um lance meio do nada, meio sem querer, mas o sem querer também conta. E aí o que a gente tem? O Fortaleza é quem vinha pro ataque, de cabeça o Robert Renan tira, o Piton estica lá mais pra frente, o Coutinho desvia e aí temos um baita de um contra-ataque, um lance difícil, o Ryan sai, ele corre praticamente meio campo, chega na cara do gol, chuta e faz um senhor golaço e sai aqui falando, calma que eu tô aqui. Cara, é um moleque de 19 anos, que tem agora 15 gols na temporada, 10 no Brasileirão, e ele faz um gol que com certeza o Verratti não faria. Então assim, o Verratti foi reserva hoje. Isso foi bom? Com certeza. Esse gol aqui, essa bola, se ela cai no pé do Verratti, mano, ele teria segurado, tentado fazer o pivô pra sofrer uma carga, cair pro chão e cavar falta. Seria basicamente isso. É o que o Verratti faz. O Ryan, pelo contrário, ele tem a velocidade, ele faz um gol que não é fácil e aqui é um momento bom, aqui a gente vê a importância de ter um jogador realmente bom, porque, como eu falei, a jogada é meio na base da cagada, é gente afastando o Coutinho, desviando, e aí o passo do Coutinho eu acho que tem um nível ali de consciência, mas também nem tanto, tá ligado? Porque é uma jogada meio que no desespero e tal, mas o Ryan pega uma bola que definitivamente não era fácil, ele carrega praticamente metade do campo, acerta uma paulada no canto do goleiro, faz o gol. Que baita jogador e que acerto nesse caso aqui do Diniz. Tem uma parada que é o seguinte, o Ryan, ele sempre teve dificuldade de jogar pelo meio. Ele é um jogador de beirada, até pra ter essa velocidade dele e tal. A gente já falou aqui bastante no canal dele ser um cara rápido, mas não é magrelo, porque normalmente o padrão é Gabriel Peck, Adson, os caras rápidos, eles são magros e consequentemente eles são mais fracos. Não é o caso do Ryan, ele é mais corpulento. Existe essa palavra? Não sei, mas ele é mais forte, tá ligado? Ele carrega muito tempo, ele solta uma paulada, ele chuta no canto do goleiro, mas é um chute tão forte, tão bem colocado ali, com tanta força, que acontece o gol. Muito bom. E esse gol aqui, ele coloca o Verratti no banco de reservas no próximo jogo. Porque, como eu falei, é um gol que, se fosse com o Verratti em campo, a gente não faria. Então, a importância de ter um jogador que tem recurso, que não só, sei lá, caça uma jogada aérea, ou um lance aqui e ali. Cara, eu respeito tudo que o Verratti fez. Até pouco tempo atrás, o Verratti era o jogador que, nossa, disparado, eu mais gostava nesse time, tá ligado? Só que a idade chega pra todo mundo, a má fase chega pra todo mundo. A gente tá falando de um jogador de 37 anos. E, cara, a gente vive num mundo, numa realidade do futebol hoje, onde sai notícia que lá no Barcelona o Lewandowski não vai renovar, não porque ele não quer, mas porque o Barcelona não quer. Porque a idade chega. E aí, se ela chega pro Lewandowski, ela não vai chegar pro Verratti? Tá ligado? É foda. Enfim, gol aqui do Ryan, gol muito importante, a gente com a menos fazendo o gol. Que bom, né? Que maravilha. Assim, boa parte da crítica que eu e muita gente já fez sobre o Diniz era que em diversos momentos o Vasco até jogava melhor, mas não conseguia ganhar, não conseguia pontuar. E campeonato brasileiro não é sobre jogar bonito, é sobre pontuar. Aqui é o contrário, a gente faz uma merda, a gente tem um jogador expulso e a gente caminha em direção aos 3 pontos. Que bom, que continue assim, parabéns, Diniz. Depois, termina o primeiro tempo. Em números, o que a gente tem no primeiro tempo? Eu trago aqui lá do Flash Score. A gente tem basicamente 62% de posse de bola. Assinatura do Diniz, você sabe, normalmente é isso mesmo. Em finalizações, 4-2. 4 pro Vasco, 2 pro Fortaleza. E aí eu quero que você preste muita atenção nessas só 2 do Fortaleza. Porque o que é o cenário? A gente sabe que quando um time fora de casa tá ganhando com um jogador a menos, o que acontece normalmente? Ele entrega a bola para outro time e começa só a ter o outro time jogando. E foi basicamente isso que aconteceu. O Vasco chega pro segundo tempo para sofrer. E o que é sofrer? Mano, retrancar atrás e seja o que Deus quiser. Só que
hoje soube sofrer. Como eu falei, atenção no primeiro tempo, em 45 minutos mais acréscimos, o Fortaleza só tinha conseguido finalizar 2 vezes. E aí no segundo tempo, você vai ver o que vai acontecer já já. Começa o segundo tempo, o que a gente tem? Breno Lopes, com essa chance aqui, ele chuta ao lado do gol, ele não faz o gol. O que a gente tem? Cara, muitos lances do Fortaleza. O Vasco, em certo nível, ele contou mais com a sorte do que com o juízo. Mas faz parte, às vezes você tem que contar com a sorte também. Teve muita bola que passou na lateral do campo, teve muita bola que o Léo Jardim salvou. Então, é isso. A gente teve um quê de sorte, mas, cara, é um jogo fora de casa com um homem a menos. Não dá pra querer jogar bonito também toda hora, tá ligado? Então aqui, o Breno Lopes, ex-Palmeiras, que chegou a ser cogitado no Vasco durante um tempo, chuta pra fora, a gente conta com a sorte, ele perde. Depois, o Diniz decide mexer. E nesse momento que o Diniz finalmente mexe, cara, eu já tava até gritando com os vizinhos aqui, tipo assim, mexe no time, Diniz, mexe no time. Porque o que tava acontecendo, cara? A gente tinha um Vasco que tava claramente atrás, recuado, e tava meio esburacado. Eu tava tipo assim, mano, tá bom. Assim, quando foi expulso o Hugo, o Diniz acerta em não trocar de imediato, em não recuar o time. E aí ele acerta tanto que a gente vai lá e faz o gol. Parabéns. No segundo tempo, eu acho que eu teria dado uma recuada, porque, mano, já estamos ganhando. A gente não vai ficar com a bola? Taca mais defensor ali, vamos que vamos. Ele não faz isso, mas depois ele corrige, ele entra com o Matheus França no lugar do Coutinho, entra DVD no lugar do Nuno e entra também Pumita Rodrigues, que não jogou na seleção brasileira, até porque é uruguaio, mas jogou na seleção uruguaia. E o Pumita, ele vem de uma viagem de 25 horas de avião. A seleção uruguaia, pra quem não sabe, jogou lá na Malásia, longe pra caramba, e aí teve todo um trâmite, todo um rolê pra conseguir fazer ele chegar a tempo. Ele chegou, se eu não me engano, 2 horas da tarde hoje no Brasil, então meio que em cima da hora, chegou a tempo de jogar, não começou como titular e por isso que tava ali o Tietê, porque ele chegou cansado, 25 horas de viagem, ele tinha sido titular na segunda-feira, é realmente puxado. O Paulo Henrique tá em situação parecida, acho que o Paulo Henrique ainda não chegou no Brasil, mas situação parecida no sentido de muitas horas de viagem, mesmo se chegasse, não teria condições de jogo. O Pumita teve e aí entrou. Só que aí assim, cara, aumentam-se o número de defensores. O DVD, que todo mundo sabe que é um atacante, ele não é nem meia exatamente, ele é um atacante. Ele tava jogando na defesa, ele tava formando uma linha de 5 ali na defesa, então claramente o Vasco tava tentando segurar o resultado e, cara, eu não vou reclamar não. Eu talvez vou questionar e apontar aqui, jogar a luz sobre a questão de a gente contou um pouco demais com a sorte, mas eu não vou reclamar de tipo assim, pô, deveria ficar mais com a bola, porque é igual eu falei, cara, o que importa é pontuar e pontuou. Então assim, longe de mim criticar, tá ligado? A gente sofre. E aí acontece o que? Acontece Leonardo Garden, Léo Jardim. E assim, o Léo Jardim hoje ele foi herói. Ele vem fazendo o ano com mais falhas do que o normal. Eu acho que desde que chegou no Vasco, o Léo Jardim, ele demorou pra falhar. Eu lembro de uma das primeiras falhas dele ser, se eu não me engano, em 2024, num jogo contra o Bangu no Carioca. Até então eu não lembro de, sabe, nenhuma outra falha dele. E aí, pô, raramente ele tinha um errinho aqui e ali. Esse ano eu acho que ele teve uma quantidade maior de gols que talvez desse pra pegar e ele não pegou, tá ligado? Mas hoje ele joga como um goleiro enorme, ele é muito importante. E eu acho que ele é tão importante quanto o Ryan, que fez gol. Porque ele evita algumas coisas ali que são difíceis de ser evitado. Por exemplo, esse lance aqui, e aí é digno daquela velha imagem, ele sendo o pai, ele cuidando, ele zelando pela gente. Hoje o Léo Jardim numa partida enorme. Se você olhar lá no Flash Score, você vai ver que a nota dele é muito boa. A nota do Cauã, cara, novamente, mais uma vez martelando aqui, o que o Cauã joga é brincadeira. Se eu não me engano, agora são 9 ou 10 jogos de Cauã e nenhuma derrota. Quando a gente perdeu, ele não estava em campo. Que moleque bom, tá? Uma raça do caramba, chegando no final do segundo tempo, correndo como se fosse o começo do primeiro. Pô, impressionante. Que bom, tá ligado? Que bom. Cria da casa, pô, muito bom mesmo. E depois o que a gente vai ter é o segundo gol do Vasco, DVD. A gente tava tomando uma pressão do caramba. Lembra que eu falei que nos primeiros 45 minutos só tinha dado 2 chutes no gol, 2 finalizações? Pois bem, só no segundo tempo, até o momento antes do David fazer o gol, eles tinham dado 22 finalizações. Então, se foram 2 no primeiro, foram 22 no segundo. E aí, quem faz gol é quem? Nós.
Pô, a vida tem que sorrir um dia pra gente, tá ligado? E sorriu hoje, que bom. Olha só o que acontece aqui. O Matheus França, cara, ele faz uma boa jogada, ele traz a bola aqui, protege no corpo, lança na frente o lateral, que vai cruzar na área o Pumita, ele cruza, o goleiro joga praticamente aqui no pé do DVD, que faz gol, lei do ex. Ele nem comemora, ele levanta a mão pro alto aqui, ele que tem uma história lá no Fortaleza, e aí nem comemora, pelo menos não de forma tão descarada assim, porque depois ele dá uma comemoradinha. Cara, é aquilo que eu falei, o segundo tempo é completamente do Fortaleza. E quem fez gol foi a gente. Que bom. Por causa disso, Fernando Diniz merece ser elogiado. Eu falei durante muito tempo sobre a incapacidade do Diniz de conseguir jogar Brasileirão. O Diniz, ele tem um aproveitamento que ainda agora não chega a 50% no Brasileirão. Se eu não me engano, ele entrou pro jogo de hoje com 44% nesse ano. É um aproveitamento baixo. No Brasileirão, se você isolar o Brasileirão dos outros campeonatos, é pior ainda. Então, essa é uma crítica que não é só do Vasco, tá ligado? A gente viu o que ele fez no Fluminense. Ele ganha Libertadores e no ano seguinte ele quase que leva o time pra Série B. Então ele tem essa dificuldade de pontos corridos, tá ligado? E aparentemente ele tá começando a superar essa dificuldade. É justamente isso que a gente precisa, cara. Se der pra jogar bem, legal, bacana, show de bola. Se não der, que venham os pontos, tá ligado? O ponto é o principal, nem sempre vai dar pra jogar bonito, mas se der pra pontuar é o que importa. E foi isso que ele conseguiu. A gente vence um jogo que definitivamente não era fácil, fora de casa, com um homem a menos por causa da cagada do Hugo. E mesmo assim, o Vasco vai lá e ganha de 2 gols de vantagem. Como eu falei, o Léo Jardim foi muito importante, o Cauã foi muito importante. Eu gosto muito da partida também do Cuesta. O Ryan faz um jogo muito importante, faz um gol, mais um. São 10 gols só no Brasileirão. É realmente relevante isso, com muito pouca idade. E, portanto, a gente tem essa foto aqui. E com ela, eu encerro hoje. O Vasco tem o próximo jogo, se eu não me engano, contra o Fluminense na segunda-feira. Nada a ver, segunda-feira, jogo de Brasileirão. Eu acho muito merda. Mas enfim, Fluminense, que é o nosso futuro rival na Copa do Brasil. Então já vamos assistir esse jogo prestando atenção nisso. No final de semana eu devo fazer vídeo também do jogo de Flamengo e Palmeiras, porque é um jogo enorme, a gente tá falando do primeiro e do segundo colocado. Ambos os times ganharam hoje, ganharam muito bem. Eu vi o jogo do Flamengo e caramba, os caras jogou bem pra caramba. Se bem que assim, o Botafogo lá com o filho do Ancelotti tá uma porcaria. Eu não sei se tem muito mérito do Flamengo ou demérito do outro lado. Enfim, teremos vídeo no final de semana, muito provavelmente, e com certeza na segunda-feira, Vasco e Fluminense, é nóis. Eu termino com essa imagem aqui. Obrigado por ter assistido.